Minha história começa longe dos livros sagrados, das velas acesas e dos cantos celestiais. Eu era apenas uma menina do sertão, com os pés rachados pela terra seca e o rosto sempre suado de tanto correr atrás das galinhas da minha avó. Ninguém imaginaria que aquela pequena criatura, magra e silenciosa, fosse um dia vestir o hábito. Menos ainda, que se veria cercada por uma profecia que atravessava gerações e nomes pesados como Lampião e Padre Cícero. Meu nome é Irmã Maria das Dores, mas antes de tudo isso eu era só a Dorinha. A casa onde nasci ficava a alguns quilômetros de Juazeiro do Norte. Meu pai era um vaqueiro, homem duro, de poucas palavras. Minha mãe era quem falava por nós todos. Ela me ensinava a rezar com os olhos fechados e me fazia repetir dezenas de vezes que Deus escuta melhor quem fala com o coração calado. Não entendi isso quando criança. Fui entender bem mais tarde, quando precisei calar o coração para não enlouquecer. A primeira vez que ouvi falar de Lampião, eu tinha 7 anos. Um homem velho passou por nossa roça e pediu um gole d'água. Sentou no tamborete da cozinha e, enquanto bebia, contou que viu o bando de Virgulino acampado perto do rio, a menos de 2 léguas dali. Falava como quem descreve um milagre, com olhos brilhando. Disse que um dos cabras carregava um livro preto e que nele estava escrita uma profecia. Uma freira do sertão revelaria o fim e o recomeço do rei do cangaço. Minha mãe achou graça. Meu pai não. Mandou o velho calar a boca e seguir. Viagem. Só que aquela frase ficou. Ecoou dentro de mim por anos. Aos 15 anos, fui enviada para o convento de Nossa Senhora das Angústias, em Crato. Não foi escolha minha. Minha mãe morreu de febre, e meu pai achou que uma filha no convento valia mais que uma boca a mais na roça. Me deixou com um saco de farinha e foi embora sem olhar para trás. Nunca mais o vi. No convento, aprendi a ler, a cantar, a costurar e, principalmente, a obedecer. Havia algo reconfortante naquele silêncio contínuo, naquela ordem absoluta que não permitia falhas. A princípio, eu só fingia acreditar. Depois, comecei a sentir. O hábito virou armadura. A fé, escudo. A solidão, refúgio. Mas havia algo em mim que nunca se calava. Um sussurro. Uma inquietação que eu não entendia. Até que um dia, mexendo nos arquivos da biblioteca do convento, encontrei um caderno antigo, escondido entre volumes de orações esquecidas. Era escrito à mão, com letras tremidas. Chamava-se O Diário de Irmã Nazaré. Comecei a ler por curiosidade e terminei em prantos. A freira que escreveu aquilo dizia ter encontrado Lampião. Dizia que ele buscava salvação, que queria deixar um testamento espiritual e que Padre Cícero havia lhe entregado uma missão. Minha cabeça girava. A freira descrevia um encontro secreto entre os dois, Padre Cícero e Lampião, no qual o cangaceiro jurava mudar de vida, abandonar o sangue e fazer da espada um bastão de fé. Mas antes disso, precisava encontrar uma mulher com o selo da cruz no peito e o olhar de quem já viu além do véu. Irmã Nazaré acreditava ser ela. Mas o final do diário era abrupto. A última página estava rasgada. Faltava a parte em que ela dizia o que aconteceu depois. Fiquei obcecada. Passei noites tentando reconstruir o que faltava. Perguntei discretamente às irmãs mais antigas, mas todas desconversavam. Uma, mais corajosa, me chamou num canto e disse que Irmã Nazaré enlouqueceu, que um dia saiu do convento correndo, sem sapatos, dizendo que a profecia havia errado de mulher. Aquela frase me arrepiou. Por que ela diria isso? A quem ela se referia? Com o tempo fui percebendo coisas estranhas no convento. Salas trancadas há décadas. Um antigo confessionário que ninguém usava, mas que sempre tinha uma vela acesa. E uma capela nos fundos, onde nenhuma irmã rezava, mas da qual sempre vinha um cheiro de cera derretida, mesmo estando abandonada. Comecei a vasculhar, sem alarde. A cada novo achado, a sensação crescia em mim.
Aquela profecia não era apenas uma história antiga, ela estava viva. E de algum modo, parecia me envolver. Certa noite, fui chamada pela Madre Superiora. Ela me olhou com os olhos firmes, mas sem raiva. Disse apenas: "Você está lendo o que não devia. O que está enterrado deve ficar em paz." Tentei argumentar, mas ela fez um gesto com a mão e disse que o silêncio, às vezes, é a forma mais alta da fé. Fui para o meu quarto tremendo. Quis esquecer. Tentei me afogar nas tarefas do convento, nos cantos litúrgicos, nas madrugadas de oração. Mas o chamado era mais forte. Era como se algo me puxasse de dentro. Algo que eu não sabia nomear, mas que queimava no peito feito brasa. Então, numa manhã de domingo, enquanto limpava os vitrais da nave principal, vi um homem estranho parado diante do portão do convento. Ele não parecia um peregrino. Usava chapéu de couro, como os vaqueiros de antigamente, mas seus olhos eram profundos, quase tristes. Quando me viu, fez o sinal da cruz e tirou um pequeno papel do bolso. Entregou à irmã da portaria, que me trouxe minutos depois. O papel dizia apenas: "A cruz queimada reapareceu. Volte à gruta." Não havia assinatura, mas algo dentro de mim estremeceu. Eu conhecia aquela gruta. Era uma formação rochosa perto do riacho, onde as freiras antigas diziam ter visto luz sem vela e voz sem boca. Fingi estar doente naquela tarde e pedi dispensa das orações em grupo. Esperei o convento adormecer e saí com o coração aos pulos. O caminho era cheio de espinhos, e a lua estava alta, como se me observasse. Quando cheguei à gruta, vi marcas no chão, passos, pegadas humanas e algo mais, como se alguém arrastasse uma corrente. Entrei devagar, com uma vela trêmula na mão. E lá, gravado na pedra, vi um símbolo. Uma cruz torta, com as pontas queimadas. A mesma cruz que estava desenhada na última página visível do diário de Irmã Nazaré. Ajoelhei, ali mesmo. Não por fé, por medo. Algo antigo estava voltando. Algo que talvez nunca tivesse ido embora. Eu permaneci ajoelhada ali por mais tempo do que posso lembrar. A cruz gravada na pedra parecia brilhar mesmo sem luz. Senti a vela escorrer sobre meus dedos, queimando sem que eu me mexesse. Era como se meu corpo tivesse se tornado parte daquele chão frio, como se eu mesma tivesse sido desenhada ali com a mesma dor, com o mesmo fogo antigo que marcava a rocha. Quando consegui me levantar, minhas pernas tremiam. Olhei ao redor da gruta e, por um instante, achei ter ouvido passos do lado, de fora. Mas não havia mais ninguém. Só o vento passando por entre as pedras como um sussurro. Voltei ao convento antes do amanhecer. Lavei meus pés no tanque e guardei minha roupa manchada de barro. Ninguém percebeu minha ausência. Ou, se percebeu, fingiu que não. A madre não falou nada, mas me olhava com mais frequência desde então, como quem espera o desfecho de algo inevitável. Nos dias que se seguiram, comecei a sonhar. Sonhos vívidos, como se fossem lembranças que não me pertenciam. Via um homem de olhos intensos, com o rosto coberto por um lenço vermelho, ajoelhado diante de outro homem de batina. Era Lampião diante de Padre Cícero. O cenário era sempre o mesmo, uma sala escura cheia de crucifixos e ervas penduradas no teto. No sonho, Lampião dizia algo que eu não conseguia ouvir, mas sempre terminava com uma única frase clara: "Ela vai carregar o resto da minha alma." Acordava suando, com o coração batendo tão forte que parecia querer fugir de dentro do hábito. Certa tarde, fui chamada pela irmã Benedita, a mais velha entre nós. Quase cega, mas com ouvidos aguçados e uma memória que parecia carregar 2 séculos. Ela me mandou sentar ao lado dela e segurou minha mão com força. Disse num tom quase inaudível: "Você viu a cruz, não foi?" Fingi que não entendia. Ela sorriu. "Não precisa mentir para mim. Você é a terceira. A última." Pedi que ela explicasse, e o que ouvi me tirou o ar. Irmã Benedita contou que há muito tempo, Padre Cícero recebeu de um beato anônimo,
Uma revelação. Que uma linhagem de 3 mulheres consagradas, separadas no tempo, estariam ligadas à alma inquieta de Virgulino. A primeira revelaria o início da mudança. A segunda tentaria impedir. E a terceira? A terceira seria o juízo final. A primeira teria sido Irmã Nazaré. A segunda, uma freira chamada Irmã Vitória, que viveu isolada no mesmo convento, mas que foi declarada insana depois de tentar incendiar a biblioteca. Dizem que gritava que os livros escondiam a alma do cangaço. E agora, segundo Benedita, eu era a terceira. A última. Tentei não acreditar. Tentei convencer a mim mesma de que eram apenas lendas, frutos da superstição. Mas quanto mais eu fugia, mais as coisas me cercavam. Um dos monges que vinha da paróquia de Juazeiro me entregou um pacote sem dizer uma palavra. Dentro havia um rosário antigo e um pedaço de couro ressecado, com inscrições que pareciam feitas a fogo. Quando mostrei à madre, ela empalideceu, tomou o objeto da minha mão e trancou-se na capela por horas. Naquela noite, ela me chamou em seus aposentos. Estava diferente. Os olhos marejados, a voz cansada. Disse que guardava um segredo há décadas, que era uma promessa feita à sua antecessora, a Madre Celina. Abriu uma caixa de madeira, escondida sob uma tábua do assoalho. Lá dentro havia uma carta, envelhecida, com o selo do próprio Padre Cícero. A carta falava de um encontro com Lampião. Falava da dor que o homem carregava, da luta interna entre o sangue derramado e a fé que insistia em nascer dentro dele. E dizia que o perdão só viria através de um espelho de fé, uma mulher que tocaria os 2 mundos, o sagrado e o profano. Minha cabeça girava. A profecia não era apenas história contada ao pé do fogão. Ela estava registrada, selada. Padre Cícero havia deixado instruções, nomes, datas, e tudo indicava que o tempo da última mulher havia chegado. Pedi permissão para visitar Juazeiro. A madre hesitou, mas acabou cedendo. Disse que eu deveria procurar a Casa dos Milagres, onde fiéis deixavam objetos em agradecimento por graças recebidas. No fundo daquela casa, havia uma sala reservada a casos não resolvidos. Era lá que, segundo ela, eu encontraria respostas. Fui numa tarde abafada. A cidade fervia de gente, romeiros, vendedores, crianças correndo entre barracas. A Casa dos Milagres era um lugar silencioso no meio da confusão. Lá dentro, vi partes de corpos de cera, medalhas, fotos amareladas, trancinhas de cabelo, molduras com dizeres como "Obrigado, meu padrinho Cícero". Mas no fundo, além de uma porta entreaberta, havia uma sala escura. Entrei sem bater. Lá, empoeirado, estava um altar antigo. Nele, um único objeto central, um retrato pintado à mão, onde Padre Cícero olhava para alguém fora da moldura. Atrás do retrato, um bilhete escrito à mão. Ela ainda não sabe o que carrega. Quando toquei no papel, um frio percorreu minha espinha. Senti como se mãos invisíveis empurrassem meu peito. Caí de joelhos. Meus olhos encheram d'água sem motivo. Ou talvez por todos os motivos. Saí dali cambaleando, e pela primeira vez, me vi rezando por mim. Na volta ao convento, encontrei o portão entreaberto. Isso nunca acontecia. As regras eram claras. Fechado às 6, trancado com 2 chaves. Entrei desconfiada. Tudo estava quieto demais. Na sala de orações, uma única vela acesa. E na frente dela, sentada, a irmã Benedita. Morta. De olhos abertos, um sorriso leve no rosto. Ao lado do corpo, um pedaço de pano enrolado. Dentro dele, um bilhete em sua caligrafia. Não tenha medo. O tempo é agora. Você já começou. Eu não dormi naquela noite. Passei horas diante do crucifixo, tentando entender o que de fato estava acontecendo. Será que eu havia sido escolhida? Por que eu? E o que queriam de mim? Redenção? Justiça? O retorno de algo que nunca deveria ter voltado? Na manhã seguinte, uma romaria inesperada passou por nossa estrada. Vieram de Pernambuco. Cantavam canções, antigas do sertão,
e diziam que o espírito de Lampião havia sido visto num sonho coletivo, dizendo que a hora da última voz havia chegado. Uma das mulheres bem velha, com os olhos sem cor, parou diante de mim e disse: "Você carrega os dois, o céu e a faca. Agora só falta decidir para que lado vira o corte." Desde então, comecei a perceber que não podia mais viver como antes. O hábito já não era só pano, era marca. A cruz que usava no peito parecia pesar mais. E em cada canto do convento, eu sentia olhares. Uns reais, outros invisíveis. E todos esperavam. Passei dias tentando fugir de mim mesma. Rezei, jejuei, mergulhei nas rotinas do convento como uma mulher que tenta se esconder atrás da própria sombra. Mas a verdade é que eu já havia sido tocada. E quando se é tocada por algo tão antigo, tão profundo, não há volta. A fé que antes me guiava com doçura, agora ardia como brasa. E aquele chamado silencioso se tornava, dia após dia, mais alto. Era como se Lampião, Padre Cícero, Irmã Nazaré e todas as histórias enterradas debaixo do silêncio do sertão estivessem me puxando para um fim que não escolhi, mas que, de alguma forma, era meu. Numa madrugada de lua minguante, tive um sonho. Mas era mais do que isso. Era como estar acordada num outro tempo. Caminhava por uma estrada de terra. À frente, duas figuras. Um homem de batina e outro com chapéu de couro. Andavam lado a lado, sem se olhar. Eu os seguia sem conseguir alcançá-los. Até que pararam diante de um cruzeiro de madeira, velho e rachado. Lampião ajoelhou. Cícero colocou a mão sobre sua cabeça e disse: "O perdão mora na mulher, que sangra em silêncio." E então viraram os olhos para mim, ambos, de forma tão intensa que acordei gritando. Acordei com o quarto coberto de folhas secas. Não sei como entraram. Nenhuma janela estava aberta. Mas as folhas estavam lá. E entre elas, um broche antigo. Uma pequena medalha com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, igual àquela que minha mãe usava no peito quando eu era pequena. Aquilo me desarmou. Senti que não estava mais sozinha, ou que talvez nunca tivesse estado. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Peguei o diário de Irmã Nazaré, escondido sob o colchão, e me dirigi à Capela dos Fundos, aquela que ninguém frequentava. Entrei e fechei a porta. Respirei fundo. Havia ali um altar quebrado, sem adornos, e um vitral manchado pela poeira do tempo. Sentei no chão frio e comecei a ler o diário em voz alta. Cada palavra parecia ganhar eco entre as paredes, como se as pedras ouvissem. Na última página, onde a escrita havia sido arrancada, senti algo estranho. Como se houvesse palavras ainda invisíveis ali. Como se o vazio também dissesse alguma coisa. Fechei os olhos. Rezei. E foi nesse instante que a porta da capela rangeu. Abri os olhos assustada. Mas não havia ninguém. Apenas uma brisa estranha, morna, que soprou sobre mim. E no chão, deslizou um pequeno pedaço de papel envelhecido. Peguei com mãos trêmulas. Era a página arrancada. Não sei como apareceu ali, mas estava nas minhas mãos. E nela, Irmã Nazaré descrevia a última noite que passou com Lampião. Segundo ela, ele havia lhe entregue um relicário, um pequeno pedaço do terço que sua mãe usava, envolvido em couro e sangue seco. Disse que ali estava tudo o que restava, de sua alma. E que, se um dia fosse destruído, sua memória desapareceria da terra. Mas se fosse entregue à mulher certa, ele teria paz. E mais do que isso, o ciclo de sangue terminaria. Na carta, ela dizia que não era ela, que entendeu tarde, demais, e que essa mulher viria do sertão, mas seu coração teria passado pelo fogo 3 vezes, na infância, na fé e na escolha final. As palavras me queimavam por dentro. Comecei a chorar. E naquele choro, entendi. A primeira chama foi minha. Mãe morta e enterrada sem um terço. A segunda, o hábito que aceitei sem amor, mas que me salvou. E a terceira, ainda estava por vir. Foi então que escutei a voz. Clara, masculina.
mas não de um homem comum. Era como se estivesse dentro de mim. Você já sabe onde está. Agora precisa decidir o que fazer com isso. Levantei cambaleando. Fui até o fundo do convento. Lá, escondida sob pedras, estava a entrada da antiga cisterna, desativada há décadas. Desci com uma lanterna e meu coração aos pulos. E lá, no canto mais escuro, dentro de uma caixa de madeira úmida, estava ele, o relicário, igual ao descrito na carta, coberto de poeira, mas ainda inteiro. Quando o toquei, senti um calor súbito e uma visão. Vi Lampião chorando como uma criança, sentado sozinho num campo, com o rosto enterrado entre as mãos. Não era o cangaceiro cruel. Era um homem quebrado, implorando por um fim. A visão passou rápido, mas ficou em mim como uma cicatriz. Subi da cisterna com o relicário nas mãos. Fui até a madre. Contei tudo. Esperei que ela me chamasse de louca, que me proibisse de continuar. Mas ela apenas escutou, e ao final disse: "Então vá, e que Deus esteja contigo." Saí no dia seguinte rumo ao sítio dos Bentos, onde dizem que Lampião se escondeu por um tempo após a traição de um dos seus. Era um lugar esquecido, quase tomado pelo mato. Mas quando cheguei, encontrei algo que me paralisou. Uma pequena ermida com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Alguém havia construído um altar ali, e sobre ele, um papel com uma frase escrita à mão. Ela chegou. Ajoelhei. Coloquei o relicário no altar. Rezei com toda a força do meu peito. Rezei como nunca tinha rezado antes. E quando terminei, tudo ao meu redor ficou em silêncio, um silêncio absoluto. E então, as folhas começaram a cair das árvores, como se o próprio tempo estivesse se despedindo de algo antigo. Voltei ao convento diferente. Vazia, mas em paz. As visões cessaram. Os sonhos também. O relicário ficou ali, no altar do sítio dos Bentos, onde ninguém vai, mas onde o passado, talvez, tenha encontrado descanso. Os anos passaram. Continuei minha vida de freira, mais serena, mais firme, sabendo que, de algum modo, fui escolhida para ser ponte entre um homem que matou e um santo que salvava, e que no meio deles estava eu, uma mulher comum, com medo, com dúvidas, mas com fé suficiente para aceitar que nem todos os mistérios foram feitos para serem explicados. Às vezes, me perguntam por que ainda uso no pescoço um pequeno cordão de couro antigo. Sorrio. Digo que é só lembrança. Mas no fundo, sei que é mais. É prova de que o sertão guarda histórias que a cidade jamais entenderia. É selo de uma promessa feita entre céu e chão. E é também aviso. O passado nunca dorme. Ele apenas espera pela hora certa de tocar. Quem carrega a alma suficiente para ouvir. E hoje, enquanto escrevo estas palavras, sinto algo bater forte no peito. Não é medo, nem dúvida. É só a certeza de que minha história, embora pareça inacreditável, é real. Porque fé, minha filha, não é acreditar no que se vê. É viver o que se sente, mesmo quando o mundo todo duvida.